Foi? Foi. Ô, queridos, que bênção retornar a essa casa. Que bênção poder estar com vocês mais uma vez. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, tem coisa nova chegando. Para minha casa e para a sua, amém? Quantos creem? Eu creio, querido, tem coisas novas, tem coisas grandes para a nossa casa, amém? Aleluia. Você pode se assentar em nome de Jesus? Oh, querido, quero agradecer o convite. Como o pastor Júnior orou, disse em sua oração, nós temos uma aliança de muitos anos. E graças a Deus por essa aliança que nos fortalece, que nos une, que nos edifica. Hoje eu vim com a minha filha, a diaconisa Lubiane, vem me acompanhando. O meu marido não pôde vir, ele precisa fazer já tomei posse, fazer um exame, que ele teve contato com uma ovelha que estava dando uns problemas de saúde e houve uma desconfiança de que era tuberculose. E a tuberculose foi confirmada, né? E aí os médicos orientaram ele a fazer o exame também, não só ele, como... E ele deu aula de batismo à tarde, depois ele foi ao médico e aí não conseguiu chegar a tempo. Mas eu trago um abraço de toda a igreja, trago um abraço da minha casa para essa casa. Amém? Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje do tema, né? Coisas grandes, coisas novas. E pode existir muitas maneiras, existem muitas maneiras de viver coisas novas, coisas grandes em uma família. Mas hoje eu quero falar de maneiras que a gente pode viver essas coisas novas a partir da luz da Bíblia, a partir da luz da palavra de Deus, porque quando eu comecei a escrever o livro Você e Sua Casa, tudo se deu porque eu comecei a assumir um papel na minha casa que não era para mim. E nós estávamos no início do ministério e eu comecei num trabalho muito bom, uma empresa muito boa, e aquilo começou meio que subir para minha cabeça. E eu comecei a ter posturas com meu esposo que não era legal. Eu comecei a falar coisas que não cabia, e eu já era uma pastora. Mas olha para a pessoa que está ao seu lado e diz para ela assim: nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que Deus nos dá como bênção, para não se tornar uma maldição. Sabe, eu comecei a assumir uma postura que não me pertencia. E aí foi nesse momento que o Senhor falou comigo, ele disse: olha, Josi, cada um tem o seu papel. E isso não deve ser mudado, isso não deve ser invertido. E quando Deus começou a falar aquilo comigo, eu já vinha de uma família, de uma estrutura familiar, onde os papéis eram invertidos. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Se você quer viver coisas grandes na sua casa, na sua família, os papéis não podem ser invertidos. Existe um padrão que Deus estabeleceu para que uma família seja uma família bem-sucedida e para que ela viva coisas novas. Porque Ele tem coisas novas. Amém? Ele tem. E aí quando Deus falou isso comigo, confesso para você que não foi fácil. Porque quando a gente vem de uma estrutura familiar, onde a gente recebe um determinado ensinamento, e eu vim de uma estrutura onde a minha mãe era literalmente do espiritismo. Então ela tinha toda uma gama de informação que não era bacana dentro de um conceito de família, e isso me foi passado. Então para mim foi muito difícil quando Deus falou: olha, esse seu papel aí você está invertendo, você está trocando, e a gente precisa colocar isso no lugar. E querido, em uma família, assim como numa equipe, cada um tem um lugar, cada um tem uma posição, cada um exerce um papel. E se esse papel, ele é alterado, ele é mudado,
toda a equipe ela vai sofrer. E vai sofrer perdas muito grandes. E aí eu quero falar nessa noite, não vai dar para eu falar sobre todos, mas eu vou citar alguns. Eu quero começar falando do papel do homem, porque o homem, ele deve assumir o papel de líder, de guardião, de provedor e de amar a sua esposa incondicionalmente. Porque a Bíblia diz que, Efésios vai falar sobre isso, que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Mas o esposo, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E por ela se entregou. Então é um amor sacrificial. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver coisas novas na família? Além da questão de inverter papéis, Deus estabeleceu o homem como líder, o homem como provedor, o homem como guardião, e a gente vai ver isso na Bíblia. O homem que deve amar a sua esposa incondicionalmente, mas muitas vezes se ama, mas não se ama incondicionalmente. Eu vi algo que me chocou um dia, porque um casal queria sair para lanchar. E ele disse assim: eu quero comer batata. E ela chegou no lugar e disse: eu não quero comer batata, eu quero comer hambúrguer. E ele disse: mas você vai comer batata. Porque eu quero comer batata. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, isso não é amor. Um amor que viola o gosto, o desejo do outro. Um amor que só pensa nele porque eu quero comer a batata. E sabe qual foi o fim? Infelizmente, eles não estão mais juntos. Porque o amor que deveria ser incondicional era um amor pelo eu. Era um amor pelo ego. Qual é o papel da mulher, pastora? Ela deve ser auxiliadora, submissa, cuidadora do lar, amante e mãe. E quando eu falo amante, eu falo até sobre isso no meu livro, porque a palavra amante dentro da nossa cultura, ela ficou e ela é utilizada de forma pejorativa. Mas amante é aquele que está enamorado. Amante é aquele que ama. Qual o papel dos filhos? Ser condutor de honra. Você tem um jovem do teu lado, diz para ele assim: você é um condutor de honra. E eu não vou conseguir falar sobre todos esses papéis que o homem, que a mulher, que os filhos devem desenvolver ou desempenhar. Eu vou falar de alguns, mas se você quiser depois saber sobre os demais, que eu não vou falar, você pode adquirir o livro. E lá eu falo um pouquinho, Deus me deu um pouquinho sobre esse assunto. Eu acredito que quase todos conhecem a história de Noé. Abra a tua Bíblia, Gênesis capítulo 7. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, conhece a história de Noé. Mas eu não quero me apegar na parte em que ele recebeu a mensagem de Deus, a direção para construir a arca, não. Eu quero ficar nessa parte que nós vamos ler agora. Finalmente, versículo 1. Chegou o dia em que todo o Senhor disse a Noé: entra na embarcação com toda a sua família, porque de toda a humanidade você é o único justo que encontrei. Pula para o versículo 5. Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Agora vai para o 7. Ele, seus filhos, sua mulher e as noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Eu quero começar a falar sobre o papel do líder usando Noé. Porque Noé, querido, ele é alguém diferenciado no que diz respeito à liderança. Como homem, como sacerdote, como aquele que recebe de Deus uma instrução, uma orientação e consegue repassar para a sua família a ponto de levar toda a família a entrar no projeto que Deus colocou no coração dele. Olha que coisa linda isso. Isso é lindo, querido. Porque um homem recebe algo, uma direção de Deus, e ele consegue colocar toda a sua família. Porque Noé, além de ser um único justo, a Bíblia fala que ele era o único justo que Deus encontra, ele também é um homem que assume o papel de líder da sua casa.
E a Bíblia vai dizer que ele recebe a ordem de Deus, como nós lemos, e quando chega o dia, porque muitas vezes você recebe a ordem, mas na hora de cumprir, não consegue. E Noé não. Noé recebeu, muitos anos se passaram, vocês conhecem a história? Aproximadamente 120 anos construindo a arca. E nesse trajeto, muita coisa aconteceu. A Bíblia não relata tudo, mas certamente muita coisa. Mas uma coisa não aconteceu na vida de Noé. Ele não perdeu a autoridade que ele tinha sobre a casa dele. Porque quando chega o momento, o que a Bíblia diz? Versículo 5. Fez tudo conforme. Versículo 7. Ele, seus filhos, sua mulher e as suas noras entraram na embarcação para escaparem das águas do dilúvio. Porque quando Deus fala, Noé, constrói a arca, e você vai entrar na arca com toda a sua casa e um casal de animal. De cada animal. 120 anos depois, aproximadamente, chega o momento. Os filhos poderiam olhar para Noé e dizer, conta comigo não, eu não vou. A esposa podia falar, tu é louco, foram 120 anos e agora que você quer que eu fique 40 dias, ou sei lá qual o tempo que eu vou ficar dentro dessa arca, cuidando desses animais? Não vou. Se tu quiser, tu vai sozinho. Mas não é isso que a gente vê. A Bíblia diz que eles entraram, todos entraram. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, quando você receber uma ordem do Senhor, pode passar o tempo que passar, cumpra. Porque Noé, ele mostra essa liderança, ele exercendo esse papel. E você que é homem, que está aqui hoje, querido, porque a gente só consegue viver coisas grandes quando a gente entende o padrão que Deus estabeleceu para uma família e a gente busca entrar nele. Porque não é isso que hoje a mídia mostra, não é isso que a sociedade mostra, não é isso que o seu colega através de trabalho mostra. Uma vez eu conversando com uma jovem, que eu tenho acompanhado ela muito de perto, ela tem ficado na minha casa. Pastora Cris, depois de um certo tempo a gente vai, adotando filhos. Os meus já cresceram, já foram embora, os 3, e eu queria diminuir a minha casa. Mas sempre fiquei com aquilo, mas e quando vier a gente? E quando vier os filhos? E tá lá, continua a casa com os 3 quartos. E final de semana do dia 24, do dia 17 de março, a casa ficou pequena. Porque veio uma tia, veio a filha que mora em Curitiba e tem essa agregada que está lá em casa. E ela fala para mim, ela nas nossas conversas, ela fala tanta coisa para mim, e eu fico observando, porque ela está num processo muito difícil no casamento. E eu tenho ensinado ela, eu tenho dito para ela, olha, isso aqui está errado. Ah, mas ele, eu falei, o problema não é ele, o problema é você. Vamos cuidar primeiro de você. Sabe, querido, o papel de um homem na família é liderar. Só que essa liderança não é uma liderança que você aprende nos livros, não é uma liderança que você pode até adquirir um conhecimento. Mas essa liderança não é aquela que você pega um manual e você lê e você diz, nossa, é assim que eu vou conduzir a minha casa. Não. Essa liderança é uma liderança tendo Deus como aquele que o instrui para tal tarefa. 1 Coríntios 11:3, olha o que a Bíblia vai dizer. Coloca para mim, 1 Coríntios 11:3, por gentileza. Entretanto, há um assunto acerca do qual quero lembrá-los. Que Cristo tem autoridade sobre todo, continua, o marido. Que o marido tem autoridade sobre toda esposa. Então vamos entender uma coisa aqui. Que autoridade é essa? Que liderança é essa? Querido, não houve melhor e maior líder que essa terra já viu que tenha sido Jesus. Ele foi o maior, foi o melhor de todos.
E o texto está dizendo que essa liderança que o homem precisa ter, ela vai ser bem sucedida quando esse homem tem Cristo como seu cabeça. Eu sou líder, você como homem, mas existe alguém aqui acima de mim. Existe um líder maior. Sabe quando que uma liderança, sabe por que a liderança de Noé foi uma liderança sucedida e bem sucedida? Porque ele tinha Deus sobre a cabeça dele. Ele era direcionado, ele era conduzido, eles eram chamados de louco, sim. Até envergonhado pelas pessoas, ridicularizado. Não importava. Existia alguém que conduzia as atitudes e as decisões de Noé. Quero dizer para você, homem, que está aqui hoje, se você for conduzido pelo Senhor, não é uma liderança autoritária, não é uma liderança eu mando, você obedece. Isso não é um discurso feminista, querido, mas a Bíblia está mostrando. Jesus não trata a igreja dessa forma, e Ele é o cabeça da igreja. Assim como o marido é o cabeça da mulher. Mas o marido é o cabeça da mulher porque Cristo é o cabeça dele. Ou pelo menos deveria ser. Essa liderança, ela só vai ser bem sucedida se estiver debaixo da autoridade de Jesus. Noé foi alguém que esteve e pautou a vida dele, pautou a casa dele nessa liderança. Por isso que o tempo passou 120 anos aproximadamente. Mas quando chegou a hora, a Bíblia não mostra eles questionando. E eu acredito que tudo, como diz a Bíblia, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu acho, dentro dessa história de Noé, da vida dele como um todo, se tivesse tido questionamento, se tivesse tido atos de rebeldia, para o nosso ensino estaria aqui. Então eu posso pensar que não houve esse tipo de atitude. Mas aí a gente tem um outro lado, ou uma outra pessoa, um outro ser, um outro homem que não exerceu esse papel de liderança como ele deveria. Que ele estava debaixo da autoridade de Deus, sim, da liderança de Deus ali, mas ele se deixou levar. E o grande problema hoje, de muitas vezes nós termos homens Nutella. Vocês me desculpem, mas eu vou falar o que eu vim falar. Eu vou entregar o que Deus mandou. Muitas vezes nós temos homens Nutella, querido. Porque ao invés de estar debaixo da liderança do Senhor, é conduzido pela mente, pela cabeça da mulher, do amigo, do irmão, do vizinho. Adão foi negligente em sua liderança. E a consequência foi danosa para ele e para a casa dele. Porque a ordem de Deus para ele foi: Adão, Gênesis 2,15, você vai ser o guardião e o provedor. Deus faz o Éden, você conhece a história. Porque os pastores dessa casa são ótimos para ensinar. Além de pregar e cantar e adorar o Senhor. Eles são ótimos, eu tenho certeza que você conhece. Prepara o Éden. A mulher até então ainda não tinha nem chegado. Coloca Adão lá. Gênesis 2,15, coloca para mim. E Deus fala para ele assim: Adão, vou te dar uma tarefa. Meu filho, olha, sou eu que vou te conduzir. Então eu vou te dar alguns conselhos, vou te dar algumas orientações. E Deus chega e diz para ele assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e o cultivar. O Éden era a casa de Adão. Ele morava ali. Deus chega para ele e fala: Adão, estou te dando esse lugar, essa casa, para você cuidar dela. Você vai guardar, você vai proteger, você vai plantar, você vai colher, você vai fazer dessa terra uma terra frutífera. Só que Adão permitiu que Satanás, através da serpente, entrasse no seu território. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: não permita que ninguém que não tem visão de Deus
entre no teu território. Entre na tua casa, para ficar mais claro. Não permita. Adão não guardou, além de não trazer provisão. E eu não falo somente de alimento, mas principalmente de alimento afetivo. Sabe por quê? Diante de todas as consequências depois do ato, quando a serpente entra ali, e aí ela chega e diz: então, Eva, sabe aquela árvore ali? Aquela árvore tem um fruto maravilhoso. Come. Eva pensou, olhou para as demais árvores, olhou para a árvore de novo, de repente chega Adão. Então, Adão, sabe aquela árvore ali? Olha, vamos comer, porque assim, olha que fruto maravilhoso. Mas Deus falou para a gente não comer, Eva. Mas não tem nada demais, a serpente falou, nossa amiga, que a gente podia comer. E aí Adão faz o quê? Come. Quem era o líder ali? Adão. Quem Deus deu a ordem? Foi para Eva cuidar? Não. Foi para Adão. Disse: Adão, eu estou te dando o Éden, você está vendo? Cuida. Eu costumo dizer, você me desculpe, mas eu vou falar, que Adão foi frouxo. Porque ele devia ter dito: Eva, não precisava gritar, não precisava brigar, porque para exercer liderança não precisa ser agressivo, não precisa ser duro com as palavras. Mas é dizer: Eva, nós recebemos uma ordem, ou pelo menos, ou melhor, eu recebi. Deus falou comigo e nós não vamos comer. Mas nós não vamos comer. Mas nós não vamos comer. Oh, querido, se ele tivesse feito isso, tudo seria diferente. E sabe, além de ser expulso, quando eu digo que ele não supriu, não só o alimento natural, mas quando eu digo que ele não supriu de forma afetiva. Porque se você for ler a história, você vai ver que o primeiro homicídio na Bíblia acontece aonde? Na família de Adão. Olha o que não exercer, você como homem, como provedor, como guardião da sua casa. Quando não se exerce, olha o transtorno que se pode trazer. Primeiro homicídio partiu dessa família. Noé é totalmente oposto de Adão. Perdão, Adão totalmente oposto de Noé. Porque Noé foi aquele que consegue exercer a sua liderança com maestria. Porque protegeu todos. Quando chegou a hora, ele consegue colocar toda a sua casa no projeto que Deus o entregou. Homens, coloque a sua família naquilo que Deus tem colocado no teu coração. Exerça a sua liderança. É difícil? É. Não é fácil, porque depois da queda, ficou muito mais difícil para um homem liderar. Mas em Jesus, você pode exercer a melhor liderança da tua vida. Porque não tem melhor lugar para você exercer essa liderança do que a sua casa. Não é trabalho, não é entre os amigos, não é numa conversa, é na sua casa. Porque esse é o projeto de Deus. O que Adão não conseguiu, porque o projeto de Deus era o Éden, guardado, protegido, frutificando, uma família linda. O que Adão não conseguiu, Noé conseguiu. Sabe por que muitas famílias estão se acabando? Por que não vive coisas novas? Porque falta liderança. A gente para conversar, e o pastor Júnior falou isso aqui, a gente faz gabinete. E eu costumo não olhar para o momento, mas eu busco lá atrás. Eu não sei se os pastores fazem assim. Eu busco a história. E quando eu vou ouvindo a história daquela pessoa, quando a gente vai ouvindo, a gente vai ver que faltou o quê? Uma paternidade. Faltou um pai que colocasse
as coisas no lugar. Eu não sei se você sabe, pai. Quando a gente pega uma criança no colo, nós mulheres, a gente pega assim e traz para cá. Não é assim? E a gente está dizendo assim, olha, a gente te protege. Olha, a mamãe cuida de você. Na maioria das vezes, quando um pai pega uma criança, um filho, ele pega o filho, ele bota ele sentadinho aqui assim, olhando para frente. Não sei se vocês já perceberam isso. Perceba. Mas sabe por quê? Sabe quem é que mostra o futuro para os seus filhos? É o pai. Quando ele coloca ele aqui, ele está mostrando, ele tem a visão de tudo à sua volta. Ele tem visão do que está lá do outro lado da rua. Sabe por que essa geração está sem perspectiva de futuro? Porque está faltando pais que coloque esse filho no colo e mostre para ele o futuro que Deus tem. O futuro de vitória, o futuro de conquista, o futuro de coisas novas. Porque é isso que Deus tem, querido. Por isso que Ele estabeleceu um padrão, por isso que existe um papel para cada um de nós. O homem como líder. E Adão naquele momento só tinha Eva. E nem Eva ele conseguiu incluir. Eu não estou aqui tacando pau em Adão porque ele teve lá as qualidades dele. Mas é só para você entender a diferença entre um e outro. Noé tinha filhos e noras, ou seja, todos crescidos. Donos da sua vida, vamos dizer assim. Apesar do que dentro da cultura judaica não funciona como funciona para a gente. E Adão só tinha Eva. E ainda assim, ele se deixa levar por ela e desobedece a Deus. Quantos homens se deixam levar por suas esposas? Eu sempre falo isso, eu sempre falei isso para os meus filhos. O pai deles é muito brincalhão, muito amoroso, muito carinhoso. Mas no que diz respeito às coisas de Deus, ele sempre foi taxativo. Quando a gente começou a namorar, depois que a gente se converteu, que ele disse assim, eu vou ser um pastor. E ele falou para mim assim, tu vai me acompanhar? Aí a gente na emoção, né? Início do casamento, aquela maravilha. Eu falei, não, tô contigo porque deve vamos embora. Vou te acompanhar, achando lindo aquilo ali, né? Oh, meu Deus, Deus fez uma obra linda na vida desse homem, aleluia, porque ele era terrível. Deus fez uma obra. Aí, vamos lá, vamos embora, vamos tocar. Quando a gente começou o Ministério Semear, era eu, ele e os 3 filhos. E aí a chapa esquentou. E aí eu falei com ele, mas... Ele falou, então, você disse que ia me acompanhar. Agora é o seguinte, eu não abro mão. A gente vai passar o que tiver que passar, mas eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Para a gente, mulher, é difícil ouvir isso. Porque a gente vê as coisas às vezes faltando. Acho que todo pastor aqui tem praticamente a mesma história. O início de ministério é muito difícil. Mas ele nunca vi aquele homem reclamar. Ficar, Deus, e aí o Senhor não me chamou, e agora? Não. Eu falo isso. O que os meus filhos são em Deus, porque para a glória de Deus, todos estão na presença do Senhor, todos são pessoas, adultos de ministério. A base deles foi o pai. Foi o pai. Sabe por quê, queridos? Porque até aos 10 anos de ministério eu não queria saber de cuidar de igreja. Eu não queria saber de ler Bíblia, nem gostava. Eu não sou hipócrita, pastor Júnior e pastora Cris me conhecem. Não gostava. Achava chato, cansativo. Mas era o pai. Vamos fazer célula. A gente sentava na sala, cada um trazia uma palavra, ele tocava o violão. Eles pequenos ainda, cada um trazia uma palavra e foi treinando eles assim. Eu participava, né? Porque eu era da família, eu tinha que participar. Mas não com a revelação. Consegue entender? Não com a revelação de como eu deveria me portar e me posicionar. E graças a Deus,
sabe, esse posicionamento dele em Deus. Porque muitas vezes os homens são posicionados para o trabalho, os homens são posicionados para outras coisas. Mas para Deus fica difícil. Mas não permita não. Sabe por quê? Porque aquela atitude de Adão trouxe consequências terríveis para a casa dele. Da mesma forma, ou diferentemente, que a liderança de Noé trouxe salvação para toda a casa dele. O seu posicionamento como líder vai trazer salvação para toda a tua casa. Exercer essa liderança com eficiência acontece quando um homem entende com humildade e com comprometimento o cumprimento do propósito. Filipenses 2, versículo 8, vai mostrar que Jesus entendeu isso perfeitamente. Por isso que você, como homem, precisa seguir essa liderança. Precisa buscar em Deus ser esse líder da tua casa. E se humilhou, falando de Jesus, a si mesmo. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Humilhação, humilhar-se diante de Deus é uma atitude de humildade. Seja humilde na sua liderança e não abandone o propósito. Qual o propósito, pastora? Se você optou casar, porque ninguém te obrigou, nem você homem, nem você mulher, é ser líder na tua casa. Qual é o propósito? Que você seja um bom líder, com humildade e não abandonando, porque Jesus sofreu. Jesus sofreu, queridos? Abandonou? Foi até o fim, até a morte de cruz. Noé entendeu isso, querido, e levou toda a sua família a ser livre da morte. Quando um homem entende isso, ele pode estar levando toda a sua casa a ser livre da morte. Morte física, morte espiritual, qualquer tipo. Noé livrou a família dele da morte física, porque todo mundo, a humanidade toda foi exterminada. E da morte espiritual, porque ele zelava pela vida espiritual da casa dele. Qual o papel da esposa? A Bíblia não fala muito de como a esposa de Noé se comportou. Mas podemos imaginar que ela realmente se colocou como auxiliadora, que auxiliou o seu marido naquela grande empreitada. Como, pastora? Quando ele entra na arca, quem cozinhou? Certamente ela com as noras. Quem cuidou dos animais também? Também elas. Os homens não fizeram nada? Fizeram, pastor. Trabalharam em conjunto. Mas a Bíblia não mostra ela reclamando. A Bíblia mostra ela, pelo andar da história, ela foi a auxiliadora que cuidou dos filhos, cuidou das noras, cuidou dos animais. Ela foi também submissa, pois a Bíblia não mostra ela retrucando com Noé, reclamando. Ela entendeu que a missão dela era estar ao lado daquele homem, naquela missão que ele foi chamado para fazer. Eu digo para os casais lá da igreja, os jovens, eu falo para eles, olha, você foi obrigado a casar? Não. Você foi? Não. Vocês decidiram? Decidi. Então, querido, agora é até que a morte os separe. E é o seguinte, você tem que ser o líder e você tem que obedecer a ele. Você escolheu. Tem também que cuidar da casa. Mulher casada que tem filho não acorda 11 horas. Esse é um outro papel da mulher. Levanta cedo. Lembra de Provérbios 31? Depois vocês leem lá. Esse versículo, Efésios 5, 22, 23, é um versículo que muito incomoda nós mulheres. Mas deixa eu te dar uma notícia, ser submissa, guarda isso. É agir com maturidade e ser consciente dos seus deveres, que vai além de realizar tarefas como ensinar a lição para os filhos e fazer atividade doméstica. É ser em muitos momentos a conselheira dos filhos e o equilíbrio do marido. Vai muito além, querido. Tem momentos que ele não quer que você grite, que você fale alto, mas que você fale
mansamente. Essa agregada que tem ficado lá em casa está se tornando uma filha. Mas eu falo agregada porque ela é difícil, mas ela vai chegar lá. Ela fala para mim assim: pastora, eu aprendo com a senhora todos os dias. Ela fala assim para mim, porque tem hora que eu vejo o pastor Gilmar, hoje ela convive muito com a gente, fazer algumas coisas que eu falo, se fosse o Mateus fazendo lá em casa, Aí eu falei para ela, tudo tem seu tempo e sua hora. Eu vou depois falar com ele, eu e ele. Quando tiver tudo calmo, tudo tranquilo, quando a gente deitar, fala, amor, então, aquilo assim, poxa, não, deixa não. Deixa o short aí no chão, não. Só para eu dar um exemplo para vocês entenderem. Amor, ela, pastora, eu não tenho essa paciência não. Eu falei, mas você tem que ter. Porque a gente não ganha nada no grito. A gente não ganha nada no grito com os homens, com os maridos. Sabe, é ser aquela mulher que o filho chega e diz, mãe, hoje me bateram na escola. Aí qual vai ser a nossa palavra? Tu fez o quê? Não fiz nada. Mas você é bobo, hein? Tu era para ter sentado a mão nele. Oh, querido, não é assim. Meu filho, senta aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou te ensinando para ser forte. Mas isso não quer dizer que você vai ter que usar a força para isso. Ganhe o seu amigo que te bateu com amor. Não revide. Porque não é isso que Deus espera de você. É assim que a gente aconselha os nossos filhos. Ou pelo menos assim que a gente deveria. Porque imagina, se um bate, o outro revida. Gente, isso vai virar uma selva de pedra. Onde todo mundo tem que se matar para sobreviver. Se nós não ensinarmos, o mundo não vai ensinar. A esposa de Noé, querido, esteve, querida, no seu papel e exerceu plenamente. Sabe, ser mãe não é somente gerar, mas conduzir seus filhos instruindo, ensinando com paciência, amor, dedicação. E deixa eu dar uma notícia aqui para os homens, voltando um pouquinho. E eu já vou fechar, que eu vou falar dos filhos rapidamente. Uma mulher, ela não tem dificuldade nenhuma, e eu falo isso por mim. Eu estou falando de mim, que era abusada, atrevida, que não levava desaforo para casa. Porque eu cresci nesse ambiente. Mas uma mulher, quando ela sabe que ela é amada, quando ela sente que ela é amada, quando ela percebe que é amada, ela não tem dificuldade nenhuma de ser submissa. Nenhuma. Ela faz com prazer a comida. Ela cuida com prazer da casa. Ela leva a toalha para você no banheiro sem crise. Por quê? Porque ela sabe que aquele homem ama. Porque ele mostra. Como? Cheio do dinheiro? Não. Esses dias a gente estava rindo lá em casa, contando para essa nossa filha, que está quase se tornando filha, para essa agregada. O pastor disse para ela assim, o melhor passeio que meus filhos fizeram foi quando eu levei eles para brincar de totó na pracinha. Eles contam isso até hoje. 25 centavos cada ficha. Início de ministério, aquela dureza, né? Que eu já falei para vocês. Tinha dinheiro para nada. E as crianças cansadas de ficar em casa. Ó, a gente vai andando, porque não tinha carro, vamos andando até a praça. Lá a gente vai brincar naquele coisa que tem lá de jogos. Depois a gente vai comprar um picolé para cada um. E vamos voltar. Queridos, eles brincaram. Com R$2, eles brincaram pra caramba. Estou querendo dizer para você que nós, filhos, mulheres, não precisamos de muito dinheiro. Se você como pai pegar e levar para tomar um picolé, mas feliz de estar fazendo aquilo, não é que droga, vamos lá, já que vocês estão perturbando, vamos lá que eu vou levar. Não dessa maneira. Vamos lá, feliz e contente.
A gente ia para a piscina do Sesc, em Nova Iguaçu. A gente descia ali na prefeitura de Nova Iguaçu. Não sei se você conhece. A gente ia andando até o Sesc, pastor Júnior e pastora Cris. Com os 3. O morro todo, ela falou. Ela não esqueceu. Chegava lá, era 1 minuta. A comida era 1 minuta. A gente só tinha dinheiro para 1 minuta. E dividia para todo mundo comer. Mas eles não esqueceram. Porque não precisa de muito, querido. Não precisa de muito. Então, se você como líder, você demonstrar esse amor, essa tua mulher, ela vai ser submissa a você, sem crise nenhuma. Ela vai cuidar dos filhos com prazer. Ah, mas a minha casa, querido, uma coisa eu decidi. Aquilo que foi bom para mim, em relação à minha mãe, meu pai, eu fiquei. Aquilo que não foi bom, eu deletei. E não os desonrei por isso. Porque eu entendi que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Dentro daquilo que eles conheciam, que eles sabiam. E eu nunca tive nenhum tipo de atitude de desonra para com o meu pai e com a minha mãe. E hoje, e agora, eu quero falar sobre o papel dos filhos, porque o papel dos filhos é conduzir honra. Os filhos de Noé, eles obedeceram, mesmo já sendo casados. Entraram na arca, até aquele momento, e até saírem da arca, vinham se conduzindo certinho, conduzindo honra. Até que após o dilúvio, Noé se torna um agricultor e ele começa a plantar uvas. Faz vinho, prepara o vinho. Gênesis capítulo 9, versículo 20, por favor. Vamos ver essa história. E eu já vou fechar, querido. Noé tornou-se agricultor e plantou vinhas. Um dia embriagou-se e despiu-se completamente dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o pai despido. Saiu e foi chamar os outros 2 irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, chegaram-se de costas com a capa suspensa nos ombros, aproximaram-se do pai no meio da tenda e os cobriram, sem terem visto a nudez do pai. Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. Até aqui. Até aqui. Olha como esses meninos, eles se conduziram bem até a saída da arca. Sai da arca, o tempo passa. E aí Noé se torna um agricultor, como nós lembramos na história. Noé fez o vinho, bebeu muito. Ficou nu, tirou toda a roupa. Não sei o que se passou na cabeça de Noé. Mas o texto diz que ele estava dentro da tenda. Noé não saiu e começou a se expor, mostrar que estava nu. Não. Dentro da tenda, na intimidade dele. Os filhos viram. Cã viu e falou: olha lá, papai. E começou a expor. Como consequência daquele ato, Noé amaldiçoa Canaã, que era filho de Cã. Sabe por que ele fez isso? Porque quando o dilúvio passa e todos saem da arca, depois você vê o início do capítulo 9, Deus abençoa toda a casa de Noé, inclusive Cã. Então já havia uma bênção sobre a vida de Cã. Então quando ele faz isso, Noé diz assim: porque você fez isso, o teu filho, aí ele libera uma maldição sobre a vida do filho. E reafirma a bênção dos outros irmãos, de Sem e de Jafé. A bênção que Deus já tinha derramado sobre Cã não podia ser revogada. E aí, Noé não revoga, até porque ele não podia fazer isso. Cã desonra, Jafé e Sem não. E aí Noé começa a liberar a palavra de bênção. Noé tinha ultrapassado o limite? Tinha. Noé tinha bebido demais, estava alegre pela conquista que ele teve, e aí ele extrapolou. E eu não estou dizendo, querido, que foi certo o que Noé fez. Não estou dizendo que beber, encher a cara é certo, eu não estou dizendo isso. Ele passou dos limites. Porém,
Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que é filho. O erro dos nossos pais não podem desencadear da nossa parte atos de desonra. Quem trata com eles é Deus. É isso que esse texto nos mostra. Ai, mas Noé foi duro. Foi. Porque ele desonrou o pai quando ele expôs a nudez. Quando eu estava escrevendo o livro, e tem essa história no livro, também a história de Absalão, alguém me questionou e disse: pastora, mas e aí? Vai encobrir o erro? Não vai encobrir. Você não vai ser aquele que vai divulgar. É diferente. Se tiver que saber, se tiver que ver, vai saber pelo outro. Não por você que é filho. Vai saber pelos próprios atos dele que ele fez. Mas não por você que é filho. Sabe por quê, querido? Porque quem trata com liderança, e pai e mãe é liderança, é líder, é o Senhor. Desonrar um pai ou uma mãe traz maldição para nós e para nossa descendência. Quem que ele amaldiçoou? Canaã, filho de Cã. Foi além. A maldição não caiu só sobre ele. Ele já havia a bênção, beleza. Ele já estava com a vida dele praticamente definida, já casado com o filho Cã. Quem estava começando a vida? O filho, Canaã. E já começou a vida debaixo de maldição. Por quê? Porque o pai desonrou o avô dele. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão de nós não sermos condutores de honra, como filho que somos. E eu quis mencionar a atitude de Cã para exemplificar que o filho que não conduz honra, as consequências são terríveis. Terríveis. Mas voltando para Gênesis 7, Noé, na sua posição de líder, ele consegue colocar todos na arca, os livrando da morte. A sua esposa consegue ser a auxiliadora e a submissa. E os filhos, até aquele prezado momento, condutores de honra. O que aconteceu? Qual foi a coisa nova que eles viveram? Querido, quando eles saíram da arca, estava tudo destruído. E eles começaram tudo novo. A partir de uma família posicionada dentro dos papéis que Deus estabeleceu, não tem como não chegar coisa nova. Grandes e novas. Então eu queria que nessa noite, sabe, essa igreja, que é uma igreja linda, entendesse. A nossa família, a nossa casa, também já teve erros. Teve. Não muitos, não poucos, mas muitos. Mas quando Deus começou a falar comigo acerca de lá atrás, em 2004, 2005, quando Deus começou a falar comigo sobre eu estar querendo me colocar numa posição que não era minha, a partir daquele dia, querido, todos os dias eu buscava me esforçar para me colocar na posição que Deus queria. O papel que Deus estabeleceu para mim como esposa. E aí, qual a consequência, pastora? Teve erros? Teve. Mas temos vivido coisas novas. Temos vivido coisas novas. E é isso que Deus tem para as famílias da Ida Realengo. É isso que Deus tem para as famílias do Rio de Janeiro. É isso que Deus tem para as famílias do mundo. Coisas novas